Está transmitindo no Facebook agora. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus aos irmãos. A paz do Senhor Jesus àqueles que estão conosco. Mais uma noite na presença do Senhor. Nós vamos orar por aqueles que necessitam de oração, irmãos. Nós temos um pedido de oração de um pastor chamado Daniel Marques, que nós vamos orar. Ele foi para o hospital, a gente não sabe ainda se ele está ou não com Covid, mas foi pedido de oração. E o pastor colocou no grupo da igreja o pedido de oração. Então me ajude com esta oração na vida do pastor Daniel Marques, para que o Senhor entre com providência, trabalhe sobre o lar, a casa e faça um milagre. Existem pessoas que nós estamos orando já, a Nívia, que está com câncer, a Adriana Avelar com câncer, a Laurinete também com câncer, que nós estamos orando, Maria Cleverleide com câncer. Nós cremos em um Deus que cura câncer. Então eu queria que você fechasse os teus olhos e entrasse em oração agora comigo no nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos orando a Ti, Senhor, e sabemos que o Senhor és poderoso e cremos no Teu poder, cremos na Tua presença, na Tua graça. Deus maravilhoso, olha para estas vidas agora, Pai, pelo Daniel Marques, o pastor, Pai da Assembleia de Deus, que está, Senhor, Pai, não sabe se com o Covid ou não, foi feito os exames, ele estava muito mal, mas nós cremos que o Senhor tem o poder de restaurar e de agir e fazer um milagre. Nós estamos orando já por algumas vidas, Senhor, que estão com câncer. A Nívia, põe as tuas mãos, meu Pai, tu és um Deus que cura câncer. A Maria Cleverleide com câncer, vai curando, Senhor. A Adriana Avelar também, põe as tuas mãos, ó Deus poderoso, e opera e faz um milagre. Somos gratos a Ti pelos milagres, pela presença do Teu nome, pela Tua unção em nossa vida, e crendo, Senhor, Pai, que receberemos do Senhor algo ainda excelente no Teu nome. Senhor, trabalha e opera poderosamente, seja conosco. Abre a nossa mente para guardar sempre da Tua presença, fala poderosamente conosco. Nós pedimos e Te agradecemos no Teu nome, amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia em livro de Apocalipse 20, o nome da moça, a irmã Jaqueline está colocando aqui, Lauriane, também com câncer, irmãos. Lembra nas orações que esta é uma enfermidade que tem alcançado a muitos. Já eu quero dizer aos irmãos que estão conosco, dizer sois bem-vindos, no nome do Senhor Jesus, a pastora Célia, nossa irmã Jaqueline, a pastora Luciana, mesmo de cama está lá, nossa irmã Regina, glória a Deus, Deus abençoe. Tem mais irmãos, mas eu não consigo ver aqueles que estão conosco no YouTube também. Abra sua Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 20. Hoje a 13ª aula sobre o Apocalipse. Apocalipse 20 é grande, irmão, para entender. Nós vamos ler do verso 1 até o 6. Apocalipse, capítulo 20, versos 1 ao 6. Leia comigo. Diz o tema lá em cima: Satanás é amarrado por 1000 anos. Os fiéis reinam com Cristo. Diz a palavra de Deus, verso 20 de Apocalipse. Verso 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. O anjo que tinha a chave do abismo. E uma grande cadeia na sua mão. Uma grande corrente de prisão em sua mão. Verso 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Irmão, nós vemos que somente um anjo conseguiu, pela palavra de Deus aqui na visão de João, amarrar a Satanás, aquele que é tudo contra o Senhor nosso Deus, aquele que se faz contrário à ordem e à vontade de Deus. Um anjo foi necessário, apenas um anjo, para amarrar ele por 1000 anos. Verso 3. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Tempo, 1 ano. Quanto que é esse pouco de tempo, pastor? Menos que 1 ano. Mas tem a revelação na palavra de Deus quanto seria o período que ele seria solto para fazer aquilo que ele tem que fazer depois da prisão. Verso 4.
E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Haverá um grande tribunal aqui, que é do trono branco. Não é o tribunal de Cristo aqui, irmão. Aqui este julgamento é o tribunal do grande trono branco. E vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqueles que vão julgar aqui neste grande julgamento, aqueles que estão assentados sobre o trono, aqueles que viveram 1000 anos e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Verso 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Verso 6. Bem-aventurado o santo, e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Aqui nós vemos uma ressurreição, um arrebatamento, glória! Então nós vemos aqui, este texto de Apocalipse 20 começa com a visão de João de um anjo. João, o evangelista, está vendo um anjo que descia do céu, e ele tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, uma grande corrente em sua mão, onde este anjo prende o dragão, a antiga serpente, que no Éden era a antiga serpente. Aqui em Apocalipse já é um grande dragão vermelho, que é o diabo, Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, lançando no abismo, e encerrou e pôs selos sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Veja, este anjo, ele tem a chave, ele tinha na mão a chave do abismo. Nós vemos Apocalipse, alguns versos antes, que um anjo desce do céu também, com uma chave que lhe é entregue do abismo, e ele abre o abismo e sai do abismo, inclusive a besta, para guerrear. Sai primeiro os gafanhotos, os irmãos vão lembrar, sai os gafanhotos ali de uma grande guerra, onde havia o nome de um líder, Apolion, deste grande líder da nação demoníaca. Este anjo que abre é o mesmo de Apocalipse 20, que tem agora a chave na mão. E ele vai prender Satanás. Por 1000 anos vai ficar preso ali. Então, irmãos, imagina a raiva que o inimigo, o opressor, preso por um anjo, e todos os seus adeptos ali veriam que ele ficaria preso por 1000 anos. Talvez ficaria até desacreditado, 1000 anos. Mas com a autoridade, que quem entregou essa autoridade, essa chave na mão deste anjo, não foi qualquer pessoa, foi o Senhor nosso Deus. Então ele ficaria encerrado ali, Satanás amarrado, encerrado por 1000 anos, lançado no abismo, colocou um selo sobre aquela cadeia, aquela corrente, para não poder sair, quer dizer, foi selado. Existe um selo, um poder de um selo, do nome do nosso Deus, que nem o inimigo suporta. Ele não resiste, ele tem que arredar, para que ele não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. Então haverá um reino milenar. Nós cremos sim no reino milenar de Cristo. Pastor, esse reino é no céu. Não, irmão, esse reino ainda aqui na terra. Reino milenar de Cristo aqui na terra. Ora, nós vemos aqui um período de 1000 anos, ou milenial. Neste período, o reino de Cristo é estabelecido na terra. Ainda não tem a Nova Jerusalém. 1000 anos na terra. Jesus é Deus, Filho coroado. Ele agora já foi coroado. Salmo 2 fala sobre a coroação dele no Monte Sião. Acima do Monte Sião, ele é coroado. Então,
ele, como Deus Filho coroado, tem natureza divina e humana. Jesus veio à terra como ser humano, né? Cresceu, foi gerado como ente santo, e ele cresceu por 33 anos e meio, seu ministério, e aí ele morre, e ao terceiro dia ele ressuscita, está hoje à destra de Deus. Quando ele vem na segunda vinda, visível que a segunda vinda é dividida em 12 etapas. A primeira parte da segunda vinda, a meio caminho da terra, a meia distância da terra, Jesus manda os ceifeiros, que são os anjos, e ocorre o arrebatamento da igreja para encontrar com o Senhor nos ares. Que coisa maravilhosa, que coisa linda da presença de Deus. Eu e você estaremos nos ares com o Senhor, glória a Deus. Depois haverá um tempo da igreja no céu com Cristo, o tribunal de Cristo, o julgamento da igreja, aquele que tem galardão, aquele que não tem galardão, aquele que vai receber as bodas do Cordeiro, o casamento, a noiva passa a se transformar em esposa do Cordeiro. Aí vem a noiva, a esposa do Cordeiro, junto com o Cordeiro para guerrear contra as nações. Então isso acontecerá no final da grande tribulação. Termina a grande tribulação, terminando a grande tribulação, haverá um reino estabelecido na terra, um reino milenial. Nós cremos nesse reino de 1000 anos, aonde as coisas voltariam como eram na época de Adão. A respiração seria melhor, as pessoas viveriam mais, né? Lembra das passagens? Nós vamos ler algumas aqui. O lobo com o cordeiro vão viver juntos, né? Então a terra estará num só propósito. Jerusalém será o centro da terra. Olha que coisa linda, sendo estabelecido este reino milenial, o reino milenar, 1000 anos. A igreja em espírito arrebatada vai poder ter os seus anseios perquiridos, ouvidos pelo Senhor. Cristo na terra, ele morreu como homem, né? Mas ele é Deus. Então ele, coroado como filho de Deus, ele tem a natureza divina humana. Irmão, é muito difícil de entender. Não, irmão, não é difícil. Ele, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. Mas quando ele estiver assentado sobre a terra, quando ele estiver governando a terra, porque vai precisar de ajudadores, sacerdotes, sacerdotisas e governadores para governarem a terra, ajudarem ao Senhor governar a terra. Então quando ele estiver assentado, ele vai ouvir os anseios daqueles que estão vivos ainda não morreram, aqueles que estão vivos ainda. Mas a igreja, pastor, a igreja é espírito. Mas Jesus, coroado da natureza divina humana, ele vai conseguir tanto suprir as necessidades daqueles que estão vivos, como da igreja espiritual. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Olha que reino maravilhoso, um reino que o homem ainda não conseguiu alcançar. Irmão, o homem não conseguiu alcançar nem o maior reinado da terra, o maior reinado global da terra. O anticristo vai conseguir fazer isso em 3 anos e meio. Mas aí Jesus vai mostrar que o reino dele é divino humano, irmão. Glória a Deus. Ele vai reinar tanto para os vivos quanto para aqueles que estão já em outro estado de espírito, já a igreja espiritual. Ele vai reinar humanamente e espiritualmente, um reino sempre eterno. Que coisa linda. Então isso quer dizer que ele reinará na terra para os que ainda estão na terra, assentado no trono, para os humanos que ainda estão vivos. E também vai ouvir os anseios dos eleitos e fiéis da igreja, da esposa do Cordeiro, e corresponderá aos santos, aleluia. Este período milenial, a terra será como antes, as pessoas viverão mais como nos tempos de Adão. Irmão, existem estudos aí que a terra, na época de Adão, ela tinha, além de um só propósito, ela tinha... o grau dela em toda a terra era o mesmo. Então a umidade da terra era a mesma em toda a terra. Hoje nós temos o Polo Norte, o Polo Sul, temos o Trópico de Capricórnio. Quanto mais perto do trópico, mais quente fica, né? Mas na época de Adão, a terra era uma só, um só propósito, uma temperatura só, uma umidade só. Isso ajudava os seres a viverem mais. Por isso Adão vivia muito mais. Não vou entrar
no tema do motivo, se em volta do domo tinha água ou não tinha água, irmão, porque agora não é tempo, agora é tempo de falar do Apocalipse. Então, na época de Adão, respiravam melhor, não tinha fadiga. Haverá um reino sem fadiga, um governo justo, governado por Cristo e pelos mártires, pela igreja, por aqueles que morreram, pelos justos, pelos fiéis da terra. Apocalipse 20, verso 4, nós lemos aqui. Então haverá paz, segurança, prosperidade, justiça. Israel será novamente o centro da terra. Todos os povos deverão subir para adorar em Israel. Então, na época de Adão, o pastor tem que explicar sobre a Pangeia, quer dizer, o mundo era um só. A América do Norte e a América do Sul não tinha o distanciamento das placas tectônicas, era um só. Israel era o centro do mundo. Com o dilúvio e as coisas que vieram acontecendo, a terra foi se afastando. Mas, irmão, nós vemos que haverá um grande terremoto, a terra vai voltar a ser uma só, unida, uma Pangeia novamente. Israel, o centro de todo mundo. Não vai precisar pegar avião para ir para Israel, irmão. Vai poder ir de outras formas. Mas como? Irmãos, calma, nós vamos chegar lá. Mas vamos ler aí Isaías 65, do 20 ao 23. Todo povo será obrigado a subir para Israel para adorar. Todo povo deverá, irmão, não estou dizendo poderá, deverá subir para Israel para adorar. Vão ter alguns ainda que não vão ser cristãos, não vão se render a este reino. Vamos ver o que vai acontecer. Isaías, livro de Isaías, um dos grandes profetas da palavra de Deus, um dos grandes profetas da Bíblia. Livro de Isaías, capítulo 65, versos do 20 ao 23. Isaías 65. Pastor, Isaías está onde? Antes de Ezequiel. Está antes de Ezequiel. Pastor, Isaías está onde? Antes de Jeremias. Antes de Jeremias. 65, do 20 ao 23. Irmãos, Dia dos Pais, fazendo um merchan aqui da garrafinha. O pastor também está usando o Dia dos Pais. Glórias ao nome do Senhor. Estou controlando quanto bebo de água. Isaías 65, do 20 ao 23, diz assim a palavra de Deus: não haverá mais nela criança de poucos dias. Irmão, no arrebatamento da igreja, coisas vão acontecer. Eu não posso deixar de dizer que para o judeu até os 12 anos, para os 13 anos, tem o bar mitzvah, que é a passagem de adolescente para adulto, em que é considerado a criança com a sua ingenuidade, uma criança com a sua, sem ser vilipendiada, a sua alma, a sua essência, não tem libido até os 9 anos, mas os 12 anos sem pecado. Lógico, existem exceções. Nos Estados Unidos existe até prisão de crianças com 8, 9 anos que pegam em armas e matam famílias inteiras. Sim, mas aqueles que ainda estão na ingenuidade, na essência da juventude, da criança, no arrebatamento da igreja, irmão, as crianças vão se transformar em adultos no céu, não como crianças, mas já como seres angelicais. E nós vemos aqui a palavra de Deus reforçando que naquele período não haverão mais crianças na terra. Isaías 65, é muito crítico isso. Eu queria que você ouvisse, porque existem textos da palavra de Deus que vão dizer isso para nós. O pastor não está pegando isso na teologia nenhuma, não. Vamos na palavra de Deus. Isaías 65, do 20 ao 23, verso 20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velhos que não cumpram os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Quer dizer, haverá um crescimento, haverá uma continuidade daqueles que estiverem vivos, que passarem pela grande tribulação. Irmão, passou pela grande tribulação,
e ainda não subiu para o céu, não teve ainda um contato direto com Cristo. Vamos lá, verso 22. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Serão como os dias da árvore. Os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. Então, algumas coisas está dizendo aqui que até a procriação da espécie será cortada, não haverá mais. Verso 24. E será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando eu os ouvirei. Verso 25, lembra, o pastor falou lobo com cordeiro. Eu vou ler, irmão, porque às vezes os irmãos falam, pastor, não está na Bíblia isso daí. Tem, verso 25, Isaías 65, era do 20 ao 23, o pastor está lendo até o 25. Ó. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. Tem na Bíblia, irmão. E o leão comerá palha como boi. O leão não vai comer carne, né? Essa espécie carnívora. Então, não. Naquele tempo, ó, naquele período. Por isso que não vai haver morte de animais para saciar a fome. E o pó será comida da serpente. Não farão mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Aqui está falando sobre as coisas que aconteceriam no milênio, estudo teológico. Livro de Sofonias também. Pastor, onde está isso? Sofonias na Bíblia? A gente leu, semana passada nós lemos Sofonias, capítulo 3. Está longe, irmão? Vai lá, Joel, Amós, Obadias. Glória a Deus. Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. Livro de Sofonias. Um dos profetas menores também falam sobre os últimos dias na terra. Capítulo 3, verso 9 a 20. Irmão, é muito ruim estar sozinho na live. Por isso que às vezes faz, dá um glória a Deus aí, irmão. Deus abençoe aqueles que estão conosco. A missionária Sueli, diaconisa Marta, aos demais irmãos que estão conosco. Glórias ao nome do Senhor Jesus, no YouTube também. Sofonias 3, verso 9 a 20. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com um mesmo espírito, da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersão, me trarão sacrifício. Naquele dia não te envergonhará de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam a sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Nós vamos até o verso 20, irmão. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou os teus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti, tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém. Veja, é um texto aqui bíblico para o tempo do fim. O verso 15, o Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti, tu não verás mais mal algum. O Senhor, o Rei de Israel, falando aqui de Jesus, irmãos. Sofonias falando de Jesus. Verso 16, naquele dia dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos, o Senhor teu Deus está no meio de ti. De novo, poderoso para te salvar, ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que em ti se entristeceram por causa da reunião solene, eu os congregarei, esses para os quais o peso foi uma afronta. Eis que naquele tempo
procederei contra todos os que te afligem, e salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e lhes darei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Glória a Deus. Profecia do Velho Testamento, assim diz o Senhor. Oh, glória a Deus. Profecia do Novo Testamento, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Assim diz o Senhor, é o que traz a profecia do Velho Testamento, o Novo Testamento. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Livro de também Miqueias. Nós passamos por Miqueias, irmão. Miqueias capítulo 4, verso 4. Diz assim: mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira. Irmão, debaixo da sua videira, debaixo da sua vide, debaixo da onde você produz o seu suco de uva, debaixo daquilo que traz doçura, alegria, olha que coisa linda. E da sua figueira traz o figo, alegria, a vide, o figo, o sustento. Então, porque e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos disse. Então, haverá tempo de prosperidade no reino milenial, o reino milenar do Senhor. Ah, mas pastor não disse por que o povo ia ter que vir até Jerusalém. Não era poderá, é deverá. Todo o povo terá que subir até Jerusalém para prestar um holocausto, um sacrifício ao Senhor. Livro de Zacarias. Zacarias é um livro lindo, aonde este profeta especificamente traz muita coisa do Senhor Jesus, das coisas que aconteceriam e das coisas que estão acontecendo. Presta atenção nesse livro de Zacarias, irmão. É um livro para eu e você nos deleitarmos, coisas que são atualíssimas, que vão acontecer. No livro de Apocalipse, quando o evangelista João está na ilha de Patmos, vendo essas coisas, escrevendo das coisas que aconteceriam, né, nós vemos respaldo na palavra de Deus. Livro de Zacarias capítulo 9, versículo 10. Zacarias 14 também vai falar uma coisinha que os irmãos vão entender por que precisa ou que deve ir prestar culto ao Senhor, porque a terra toda será uma única só. A forma da terra voltará a ser a mesma. Por isso que as ilhas se aplanarão, a terra, as placas tectônicas, hoje nós estudamos, sabemos que as placas tectônicas, através deste grande terremoto que nunca se ouviu ou se viu na terra um terremoto como esse, vão trazer a formação da terra unida novamente, numa só Pangeia. Zacarias capítulo 9, verso 10, diz assim a palavra de Deus: e destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações, que está falando no final da grande tribulação, e o seu domínio, o reino milenar, se estenderá de um mar a outro mar. Irmão, a terra vai se formar uma só, então de mar a mar, a terra uma só unida, então, o globo inteiro, de mar a mar. Hoje nós temos o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico. Vai ter um oceano só. A terra vai se formar uma só Pangeia, de mar a mar. Ó, o reino, como o reino milenial será de mar a mar, de ponta de terra a terra, de norte a sul, de leste a oeste, um reino poderoso na terra. Nenhum o ser humano conseguiu trazer a união de todos os reinos. Diz que o anticristo tentaria isso com 10 nações, mas Jesus, o reino milenial dele na terra, será de norte a sul, de leste a oeste, um reino só. Continua a leitura. E desde o rio até as extremidades da terra, desde o rio, de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Zacarias 9,
capítulo 9, versículo 10. Zacarias 14, verso 16 a 21. Vamos ver por que o povo deve subir para adorar. Por que, pastor? Porque se eu falar assim, o povo pode subir, então o povo pode subir, como o povo pode não subir. Mas quando o povo deve subir para adorar, é porque se o povo não subir para adorar, alguma sentença, alguma penalidade vai acontecer, vai existir. Então precisa ter isso na palavra de Deus para poder confrontar e dizer, tem ou não tem, existe ou não existe. Então Zacarias, capítulo 14, verso 16 ao 21. Olha por que o povo deve subir para adorar. E aquele que sobe recebe algo, aquele que não sobe não recebe algo. Zacarias 14, verso 16 a 21. Glória a Deus, diz assim: e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações, irmão, presta atenção, muitos foram mortos no período da grande tribulação. Esse que foi morto não ressuscita, não, fica aguardando lá para o tribunal do grande trono branco, vai aguardar, não ressuscita. Só aqueles que estiverem vivos, passou a grande tribulação, vou falar como em italiano, va bene, passou a grande tribulação, então aquele que está vivo, continua vivo, aquele que foi arrebatado, já veio com Cristo, já está colocando o reinado na terra. Jesus já está adequando o reinado na terra para reinar para os vivos e para a igreja, para o corpo celestial, o corpo celeste. Vou falar assim para os irmãos entenderem, para os anjos, para os irmãos entenderem, para os anjos, tanto para os humanos quanto para os anjos, mas é a igreja celestial. Teremos corpos ali transformados. Estamos lendo Zacarias 14, 16. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações, os que restarem, que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. Vai ser aonde esse reino milenial, pastor? Jerusalém, a cidade santa, novamente o centro de toda a terra. A formação geográfica da terra será uma só novamente. É impossível, para Deus nada é impossível, irmão. Para minha concepção, talvez seu julgamento é impossível, mas para Deus nada é impossível. Verso 17. Então todos terão que subir para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas, prestar culto ali, levar holocausto e sacrifício. Verso 17. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. Então o reino do Senhor será desta forma: Jerusalém, centro de toda a terra novamente, a terra uma só terra, todos devem subir para adorar em Jerusalém. Aqueles que sobem para adorar em Jerusalém, haverá chuva sobre a sua terra, quer dizer, vai produzir a planta, a relva, vai produzir a relva broto, vai produzir o broto, o caule, o fruto, e vai dar fruto, vai ter colheita, vai ter abundância. Mas aquela família, a família aqui, irmão, aquelas nações que não subirem para adorar, não vai descer chuva sobre ela, então não vai ter broto, não vai ter relva, não vai ter fruto, vai passar fome. Então o reino será dessa forma: sobe para adorar, tem presença de Deus, tem adoração, tem gozo, alegria, um reino de paz. Não sobe para adorar, não tem presença de Deus, não tem gozo, não tem alegria, não tem paz, tem fome. Presta atenção, irmão. Verso 18: e se a família dos egípcios não subir, nem vier, virá sobre eles, além de não ter chuva, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações, que não subirem a celebrar as festas das cabanas. Então, além de não ter chuva, vai ter praga para aqueles que não subirem para adorar. Verso 19. Verso 20. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos
santidade do Senhor, santidade ao Senhor. E as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Verso 21. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. E todos os que sacrificarem virão, e dela tomarão, e nelas cozerão, e não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos naquele dia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Percebe, irmão? Aquele que sobe para adorar, tem chuva, tem água, tem bênção, tem paz. Aquele que não sobe para adorar em Jerusalém, que é o centro da terra, a nação que não subir para adorar, para oferecer sacrifício ou participar das festas necessárias lá, não vai ter chuva, vai ter praga, não vai ter paz, vai ter tribulação, vai ter fome. Então o que nós estamos vendo? Uma terra restaurada no reino milenial ou reino milenar de Cristo. A natureza será restaurada nesse período à sua condição original, de ordem perfeita e beleza, uma perfeição e beleza, né? Lobo e o cordeiro, muitas coisas vão, o leão vai pastar junto com o boi, vai comer capim junto com o boi, não vai ser um animal carnívoro, quer dizer, vai ser tudo controlado, como era. Irmão, imaginou como que Noé coloca todos aqueles animais na arca, sendo alguns carnívoros? Não era, pastor, não era isso. Depois saiu da arca, que aí não tinha relva, não tinha nada para comer, foi possível até o homem comer carne. Leia a Bíblia, crente, glória a Deus. Não haverá, então, a ressurreição ainda daqueles que morreram. Não haverá ressurreição ainda para ser julgado pelo trono branco. Ainda não haverá, pastor? Não. Nós estamos em Apocalipse 20. Apocalipse capítulo 20, do verso 1 ao 6. Então não haverá ressurreição ainda para o julgamento do trono branco. No verso 6 de Apocalipse 20, nós estamos vendo outra bem-aventurança. Está terminando as bem-aventuranças, irmão. Tem 13 bem-aventuranças em Apocalipse. Nós estamos terminando as bem-aventuranças. Está dizendo: abençoado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Aqui, aqueles que não acreditam, os amilenistas, que não acreditam no arrebatamento da igreja, a primeira ressurreição. Irmão, a primeira ressurreição é o arrebatamento da igreja. É a primeira ressurreição. Então, nós vemos aqui que esta bem-aventurança diz que abençoado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição, na igreja de Cristo, na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Porque vai poder viver para morrer, pastor? Vai viver para morrer, o fogo eterno. Vai ter o poder da segunda morte. Nós vamos falar isso mais para frente, mas o pastor está antecipando aqui, de acordo com a leitura da palavra. Então, mas serão estes que serão arrebatados na primeira ressurreição, que é o arrebatamento da igreja. Aqui é o arrebatamento da igreja literal, na Bíblia literal, ó, falando fresquinho para os irmãos aqui, mostrando o arrebatamento da igreja na Bíblia aqui, que vai ocorrer em Apocalipse 20, verso 6, fala sobre essa bem-aventurança. A primeira ressurreição é a nossa, a segunda ressurreição é uma outra ressurreição, irmão. A primeira ressurreição é de forma vertical, de cima para baixo. Vem Jesus a meio caminho da terra. Segunda vinda de Cristo. A primeira ele já veio, andou na terra, pisou, andou, morreu. O terceiro dia ressuscitou, ali está a destra de Deus. Primeira vinda de Cristo. Segunda vinda de Cristo será feita em duas partes. A primeira parte invisível. A meio caminho da terra, Jesus manda os anjos, toca as trombetas, a igreja, a primeira ressurreição sobe, forma vertical, de cima para baixo, né? Jesus manda, a igreja sobe, então é de cima para baixo, é vertical, é a primeira. Haverá uma outra segunda ressurreição horizontal, mas não, o pastor não vai falar dela aqui agora. Então nós vemos aquele que sobe de forma vertical, Jesus vem, a igreja sobe, é a primeira ressurreição,
Estes serão os sacerdotes de Deus, de Cristo, os fiéis da terra, os eleitos de Deus, reinarão com ele 1000 anos. Mas vai ter pessoa viva ainda? Vai. O judeu que passou pela tribulação, venceu, teve a paciência dos santos, vai. Está vivo ainda, pastor? Vai. Então aqui nós vemos a igreja, os eleitos, os fiéis, que também reinarão com Cristo e serão sacerdotes. Pega aí, irmão, as tuas vestes aí, para servir como um sacerdote real diante de Deus. As minhas vestes e as suas vestes precisam estar puras. As minhas vestes e as suas vestes precisam estar límpidas, claras, lavando as minhas e as tuas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, no fim do milênio, o reino será entregue ao Pai por Jesus. Tem isso na Bíblia, pastor? Tem. Abra sua Bíblia, irmão. 1 Coríntios, capítulo 15. Irmão, eu vou dividir Apocalipse 20 aqui, porque é muita coisa para explicar, e eu vou ter que fazer um par e passo aqui, um cronológico, para os irmãos entenderem como que é. Para quem tem a apostila, tá fácil. Pega a apostila lá, o pastor colocou lá um vídeo não, uma visão lá, uma forma como é, cronologicamente como acontece. Vou explicar isso aqui antes de terminar. Vocês dá uma situação cronológica, mas não vai dar para prosseguir não. Nós estamos com 40 e poucos minutos, 45 minutos, 42 minutos já neste vídeo de Apocalipse 20, do 1 ao 6. Tem um monte de versículo, vou ter que parar. Vai ter que parar, pastor? Vai. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 24. Nós estamos falando que o reino vai ser entregue no final do milênio, no final dos 1000 anos, que nós entendemos, cremos que é literal. Outras denominações, como presbiterianas, batistas, que creem no amilenismo, creem que esse reino já está sendo consumado no decorrer da história. Mas se eu for ler o pé da letra, Jesus morre no marco 0. Então, o ano 0, o ano 1, morte de Cristo. Nós estamos no ano 2020. Existe um erro no nosso calendário. O pastor já falou neste estudo de Apocalipse, o erro do nosso calendário é de 2 a 4 a 7 anos de diferença. Aí, 2 a 4 anos de diferença, um erro do nosso calendário. Para mais, era para estar 2016, mas existe um erro aí no nosso calendário. Então, entenda, irmão, já passou 2000 anos. Então, se eu for ver literalmente como creem muitas denominações aí, não estou falando mal, estou dizendo que a corrente teológica deles creem que o período é literal. Então já começou da morte de Cristo na cruz do Calvário. Já passou 2 milênios, irmão. 2000 anos. Então 2 vezes 1000 anos. Então já passaram-se 2 milênios. Eu não posso dizer que literalmente, entende? A teologia, o nosso pensamento é burro. A teologia quer explicar, mas não consegue. Por isso que nós estudamos a palavra de Deus, entendemos que o reino milenial vai ocorrer aqui na terra. E o tempo, pastor, é 1000 anos. Irmão, eu vou pegar o Salmo 90 lá. Para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia para Deus como 1000 anos. Lá em 1 Pedro também, Pedro vai pegar esse mesmo verso. Quem trouxe isso foi Moisés, não foi nenhum outro ser mais que falava face a face com Deus, com uma conversa, dizendo que Deus está além do nosso tempo. Nós estamos num tempo hoje chamado Cronos, é o 24 horas. O relógio nosso tem 24 horas. Mas o tempo de Deus é um tempo diferenciado, não tem 24 horas. Por isso que às vezes você pede aquilo, Deus não te dá, porque o teu tempo não é o tempo de Deus. Deus está num tempo chamado Kairos, é um tempo da perfeição. Nós estamos no tempo aqui da imperfeição. Por isso que até o tempo não me ajuda. Nós estamos falando então, no fim do milênio, o reino será entregue ao Pai por Jesus. 1 Coríntios. O pastor não cantou hoje. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 24. O estúdio não está bem fechado, então tem acústica de forma. Às vezes passa uma moto, passa só Jesus na calma. 1 Coríntios 15, 24. 1 Coríntios 15, 24. Passou os 1000 anos, reinado aqui de prosperidade para aqueles que sobem para adorar, para aqueles que vão para a igreja. Irmão, vai para a igreja. Domingo é Santa Ceia, 10 horas da manhã, vai para a igreja, crente.
A partir de domingo o pastor vai abrir igreja de segunda, de sexta-feira. Quero ver os crentes para a igreja. Se não for, vai dar uma chamada. Ô glória! Aí Jesus vem e os outros ficam. O pastor vai, glória a Deus. 1 Coríntios 15, 24. Diz assim na palavra de Deus: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Jesus vai entregar o reino a Deus. Por isso que o pastor diz, existem duas grandes batalhas. A gente vai... É um tema para discutir, irmão, para chegar só quando acontecer. Primeira batalha do Armagedon, Cristo com a igreja, vai ser aquela guerra. Se prepara para a guerra. Ah, pastor, estou lutando tanto. Luta, né? Irmão do MMA, só luta. Se levanta, prepara para a guerra, irmão, no nome do Senhor Jesus. Nós veremos que depois do reino milenial é entregue a Deus. Cristo entrega o reino ao Pai. Então começa o reino final. Aí vem o eterno estado perfeito de Deus. Hoje nós vivemos no mundo imperfeito. Jesus vai trazer um reino perfeito. Mas quando Jesus entrega o reino, os 1000 anos ao Pai, eu entrego o reino ao Senhor. Aí desce a nova Jerusalém do céu, coisa linda, a terra transformada. Aí já não é mais esta terra. Glória a Deus. Aí é o eterno estado perfeito de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 21, 1. O que diz Apocalipse 21, 1, irmãos? Esse eterno estado perfeito. Irmão, é eterno. Lembra, o salmista diz assim, Salmo 90. De eternidade a eternidade, tu és Deus. A primeira eternidade, de onde vem, pastor? A primeira eternidade, onde Deus cria todas as coisas, até o final de todas as coisas. E aí começa outra eternidade com Deus, no final de todas as coisas. Aí o tempo eterno, o estado perfeito eterno com Deus. Então, por isso que o salmista tão sábio, ele vai escrever de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus continua sendo Deus a toda a eternidade, Ele é Deus. Apocalipse 21, capítulo 21, verso 1, que o eterno estado perfeito diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra. Não é mais esta, é novo, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aqui começa o eterno estado perfeito de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, 5 também. Vamos ver o que diz Apocalipse 22, 5 sobre o eterno estado perfeito de Deus e do Cordeiro. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Olha que eterno estado perfeito, lindo, irmão. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Nós estamos encerrando Apocalipse capítulo 20 até o verso 6. O pastor não conseguiu continuar. Vou fazer um cronograma para os irmãos entenderem aonde nós estamos aqui. Nós estamos aqui no milênio, mas em que lugar? Então, o tempo e o local do reino milenar de Cristo. Tem na apostila lá, o pastor colocou lá um slide. Tem a crucificação, né? Jesus morre, ressuscita, sobe, fica... Irmão, quanto tempo Jesus ficou aqui na terra? 40 dias. Ele aparece para mais de 500 pessoas, aparece para 2 no caminho de irmãos. Irmãos, coisa linda. Jesus, ele faz coisas lindas. Aparece para um único filho abortivo. O apóstolo Paulo, ele mesmo assim diz, como um abortivo, o Senhor apareceu para mim. Apóstolo é só aquele que viu a Jesus. Depois nós temos a era da igreja. A era da igreja chega, nós estamos no final da era da igreja, irmão. Logo depois do final da era da igreja tem o que, pastor? O arrebatamento, a volta de Jesus. A segunda volta de Jesus, parte A, visível, é invisível, só para a igreja. E aí a igreja, 3 anos e meio no céu, tribunal de Cristo. Tem galardão, não tem galardão, porque subiu para o céu que não tem mais pecado, irmão. Foi arrebatado, chegou na glória, glória a Jesus. Tem galardão, não tem galardão, é outros 500, vai poder chegar próximo do Criador, poder conversar com o Criador, ter um reino de igualdade, ouvindo ali, crendo e agradecendo e louvando a Deus. 3 anos e meio. 3 anos e meio de bodas do Cordeiro. Todo mundo recebe as vestes, coisa linda, o casamento, o grande casamento.
E aqui na terra, o que vai estar acontecendo? 3 anos e meio, a grande tribulação, o começo dela, as 2 testemunhas, a besta que vence as 2 testemunhas, a besta que emerge do mar, né, das profundezas, vence, luta, batalha, vence as 2 testemunhas, depois reina o anticristo junto com o falso profeta 3 anos e meio. Aí nós temos no final deste reinado o Armagedon, depois tem o julgamento das nações, mas ainda não ocorreu, nós estamos falando do Armagedon. Depois do Armagedon temos o milênio, o reino milenar de Cristo. Após a grande tribulação vai ter o reino milenar, o milenial de Cristo aqui na terra. 1000 anos, nós cremos, literal, nós cremos que ocorrerá. Ah, pastor, mas vai ser 1000 anos, conta ali no relógio, ninguém viveu 1000 anos. Adão viveu próximo a 930, Matusalém 969 anos. Então tivemos alguns personagens da palavra de Deus que chegaram a quase 1000 anos a vivência. Então nós estamos aqui no milênio. Depois do milênio, Cristo entrega o reino ao Pai. Haverá libertação de Satanás, mas nós não entramos ainda nesse. É o verso 7 de Apocalipse 20. Pastor, não tem tempo de começar o Apocalipse 20, verso 7 em diante. Vou repartir esse Apocalipse 20 aqui em etapas, para os irmãos entenderem para e passo, para ficar mais fácil de entender a palavra de Deus. Então, o livro do Apocalipse é um livro cíclico, um livro que sempre vai voltar a explicar melhor a situação. Dentro da profecia onde João, na ilha de Patmos, nós vemos que Zacarias dá respaldo, Sofonias dá respaldo, falando sobre as coisas futuras. Está Isaías, um grande profeta, dando respaldo, Miqueias dando respaldo, Zacarias explicitando ainda mais o que o povo terá de fazer. Não é poderá não, é terá de fazer quando acontecer o milênio. Vai ter que subir para adorar. Jerusalém será novamente o centro da terra, Pangeia volta novamente, a terra volta a se unir, volta à união da terra. Então nós vemos o reino de Cristo, um reino milenial, um reino milenar, um reino poderoso, onde haverá paz e prosperidade. Mas haverão ainda nações que não crerão, que já estão contados os seus dias para o grande julgamento, onde eu vou dizer na próxima aula como acontecerá esse julgamento. Como o tempo, imagina o período do tempo de Satanás ser liberto novamente, e o que ele vai querer fazer com as outras nações, que não vai ser fácil, irmão. Aí eu digo que haverá uma segunda grande guerra. A primeira grande guerra, Cristo com a igreja, a besta, o falso profeta e o anticristo, é lançado no lago de fogo e enxofre, a inauguração do inferno. Mas na segunda grande guerra, aí é Deus que vai lutar. Irmão, não é só mais Jesus não, ele já entregou o reino. Deus que vem para a guerra. Irmão, nosso Deus é um Deus de guerra, ele é varão de guerra. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Quero orar por você, agradecer ao Senhor pela sua vida também, pela sabedoria que Deus está nos dando, nos entregando, porque o pastor, quando ensina, também aprende. 95% quando se ensina, aprende, irmão. Tem uma forma dizendo: quem aprende quando ouve, quem aprende quando lê, quem aprende quando ouve e faz, quem aprende quando faz, quem aprende quando marca, mas também tem aprende quando ensina. Aprende 95% daquilo que você ensina. Então eu também tenho a honra de aprender a palavra de Deus. Isso daqui enche meu coração, enche a minha vida, né? Enche a tua vida também. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos por estes, Senhor, que estão conosco. Cremos em Ti, meu Pai, que a Tua ciência e sabedoria continue, Senhor, para jorrar da eternidade para nossas vidas, Senhor, e aprendamos, Senhor, e continuamos a aprender de Ti, Senhor. Dá vitória em cada lar, cada família, guarda cada vida do Teu poder, Senhor, Pai. Sexta-feira nós temos culto, põe as Tuas mãos, meu Pai, vai livrando cada vida e abençoando e trazendo paz. Põe as Tuas mãos sobre cada família agora, cura e opera com o Teu poder. Guarda a Tua igreja, Senhor, para nos livre de todo laço, de todo mal. No nome do Senhor Jesus nós pedimos, vai curando vidas que precisam ser curadas agora. Meu Pai, com essa dor no estômago, põe as Tuas mãos e tira agora toda a dor. Põe as Tuas mãos, meu Pai, sobre a nuca, onde está, Senhor, Pai, a dor, a febre que está, Senhor, Pai, assolando. Tira agora a dor nas vistas, vai tirando agora, no nome do Senhor Jesus. Nós cremos
Pedimos e te agradecemos, Pai, no teu nome, Jesus, amém e amém. Estenda as suas mãos e a bênção apostólica, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações, a comunhão, a presença do Espírito Santo esteja no meu e no seu coração. A igreja do Senhor diz amém, amém. Uma forte salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Paz do Senhor Jesus aos irmãos, paz do Senhor Jesus à igreja. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Até sexta-feira tem culto, irmão. Deus abençoe a cada vida, né, pelas orações pela vida da pastora, né, está melhorando no nome do Senhor Jesus. Já está bem melhor, sem febre, né? Os irmãos me ajudem em oração, continuem em oração comigo. E eu tenho certeza que Deus ele vai continuar abençoando como Ele está fazendo, irmão. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Nós glorificamos e agradecemos ao nome do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus.